nós estamos vivendo um momento da nossa história em que é preciso nos protegermos, em que é preciso cuidarmos da nossa vida, é preciso que nós fiquemos vivos, mas é preciso pensar nos mortos também. É preciso levar em conta os mortos, inclusive para que a nossa vida possa fazer sentido e possa corresponder a algo que foi transmitido por esses que se foram, né? Corresponder ao amor que eles nos dedicaram, ao cuidado, enfim, eles foram pais, mães, filhos, filhas, tios, tias, né? Motoristas de ônibus, entregadores, motoboys, professores, professoras, e é preciso então que isso seja ressaltado, né? Que essa dimensão das histórias seja ressaltada. A fala é do Dr. Lauro Baldini, professor do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, em uma live recente de um fórum sobre luto, memória e pandemia. Essa reflexão nos remete ao fato de que, no turbilhão de notícias tristes que tomou conta do Brasil e do mundo, sobressaíram os números e as estatísticas de uma crise sanitária que, somente no Brasil, já deixou um saldo de mais de 600 mil mortos. E em meio a esse cenário, surgiram diversas iniciativas buscando apresentar uma perspectiva mais humanizada das perdas e trazendo à lembrança aquilo que, por vezes, os números não conseguiram traduzir. Uma das que mais se destacaram foi o Projeto Inumeráveis, mantido com a ajuda de dezenas de voluntários que recebem e apuram as informações, entrevistam familiares e procuram registrar com sensibilidade, poesia e singularidade a memória das vítimas da pandemia. Todas as semanas, eles publicam diversas notas de falecimento e há uma grande fila de histórias esperando para serem contadas. Nessa mesma live, transmitida pela Unicamp no dia 26 de agosto, o Edson Pavone, artista que coordena essa iniciativa, explicou que a ideia nasceu num contexto em que os números da pandemia estavam nos fazendo perder de vista o vazio deixado por cada uma das perdas. O Memorial Inumeráveis, ele nasceu num momento onde todos nós, né, assim, lá no começo da pandemia, todos nós estávamos distantes da realidade, né? A maior parte das pessoas estava em casa, a gente via os números crescerem em manchetes dos veículos de mídia, e depois de um tempo, esse número ele vai deixando de significar, ele vai deixando de fazer uma correlação direta entre o que ele é, né, pessoas que estão perdendo a sua vida, e o que ele passa a ser para nós, que são um tipo de indicadores estatísticos. O projeto, que nasceu como uma plataforma virtual e deve ganhar futuramente um memorial físico na cidade de São Paulo, virou também fonte de inspiração. Não há quem goste de ser número. Gente merece existir em prosa. Eu vi essa frase logo abaixo do nome de Dona Zulmira de Souza no site Inumeráveis. A intenção do site é dar nomes e histórias às vítimas do coronavírus. E quando eu vi essa frase, imediatamente, quase que por instinto, me veio um mote na cabeça, num padrão de Galope à Beira-Mar, que dizia: se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai do Pedrinho. O Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. A diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Escrever, como nós sabemos, é uma forma de lembrar, evitar o esquecimento. E o episódio de hoje vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor por que é fundamental preservar a memória dos que morreram. Vamos conversar com o Dr. Alain Novaes, professor do Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, que pesquisa sobre morte e religião e também lidera um grupo de pesquisa nessa área. E também com o Dr. Marcos de Benedicto, editor-chefe da Revista Adventista,
um periódico que tem uma longa tradição na publicação de notas de falecimento e que agora está lançando um memorial online para homenagear as vítimas da Covid-19 no cenário adventista brasileiro. Eu sou Wendel Lima e estou aqui com Márcio Tonetti para apresentar o podcast da Revista Adventista de número 39. A morte é um fenômeno natural, mas, ao mesmo tempo, estranho. Como já disse o historiador francês Philippe Arrier no livro O Homem Diante da Morte, ela nos causa tanto medo que nem ousamos dizer-lhe o nome. É verdade, Tonetti, mas a morte também tem algo de fascinante. E o pesquisador Alain Novaes é um dos fascinados por esse tema. Professor do mestrado em promoção da saúde e da Faculdade de Teologia do NASP, ele é doutor em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. A morte é um tema fascinante porque ele revela mais sobre a vida do que muitos outros temas cotidianos. É claro que a morte ela desperta em nós medo, pavor, desconfiança, insegurança, mas do ponto de vista sociológico e dos estudos da cultura, a maneira como os vivos tratam os mortos, a maneira como os vivos reagem à possibilidade da morte, como elas se despedem das pessoas que vão a óbito, isso diz muito a respeito dos costumes, dos valores, das tradições de uma cultura. É por isso que eu repito, estudar a morte é muito importante para entender a vida. Como nós sabemos, esse é um tema que tem sido estudado a partir de interfaces com diferentes campos do conhecimento. E no caso dos estudos sobre morte e religião, como será que essa temática vem sendo analisada e que perspectivas tendem a ganhar mais espaço na academia? Vamos ouvir aí o panorama que o professor Alain nos trouxe. Na intersecção dos estudos entre morte e religião, atualmente existem várias pesquisas que tentam entender como a religiosidade afeta o medo da morte ou o que se chama de ansiedade, né, diante da morte. Com a pandemia, por exemplo, muitos estudos têm analisado como que esse estado, né, epidemiológico, de crise sanitária que nós vivemos, tem causado distúrbios psíquicos e emocionais diante de um pavor da morte, né, que causa uma série de distúrbios no indivíduo, né? Também se estuda na intersecção entre religião e morte, costumes funerários, notas de óbito, ou seja, como se costuma comunicar a morte, como se costuma experienciar, em termos de rituais e cerimônias, a morte e a despedida daqueles que se foram. Esses temas mostram que a religião tem um impacto muito grande sobre a maneira como nós compreendemos, né, o morrer, e ela ainda é um dos principais prismas sobre os quais se estuda o impacto e o significado que a morte tem hoje. No contexto da pandemia da Covid-19, a Revista Brasileira de História das Religiões publicou um artigo de autoria do Alain, que procurou explicar como a Igreja Adventista do Sétimo Dia articulou seu conjunto de crenças distintivas a respeito da morte e do porvir com o papel dos espaços cemiteriais, em um período de crise, no caso aí analisado, a gripe espanhola. E aí o Alain conta pra gente resumidamente aqui na sequência qual foi a base da sua pesquisa e as conclusões que ele obteve. O artigo que eu escrevi para a Revista Brasileira de História das Religiões, ele mostra como que o cemitério era retratado através de relatos missionários, obituários e outras notas, né, e matérias noticiosas na Revista Adventista entre os anos 1918 e 1920, durante a gripe espanhola, a pandemia de gripe espanhola que ocorreu no Brasil. Nesse período, eu pude identificar que os cemitérios eram tratados como espaços de conflitos religiosos, em que muitas vezes cidades sob forte influência católica não permitiam ou causavam muita dificuldade para que adventistas enterrassem seus mortos, porque havia uma rivalidade entre católicos e protestantes muito mais intensa do que havia hoje. O cemitério também era retratado nessas peças, né? Nessa amostra de textos que eu analisei como espaços de evangelismo, de proselitismo, em que muitos adventistas já há 100 anos atrás desenvolveram uma prática que costuma ocorrer até hoje, que é a visita aos cemitérios, principalmente no dia de finados, com finalidade evangelística, em que se entregam folhetos, livros missionários. Aí, por fim,
há também uma descrição dos cemitérios como espaço de confirmação da fé, em que esses espaços fúnebres eles eram retratados como um local propício para se confirmar a fé na doutrina do estado dos mortos, de que a morte é o fim da existência, e na doutrina da ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Então, nesse momento, se confirmava então a fé adventista através dos sermonetes e pequenas falas que eram endereçadas não aos mortos, como costuma ocorrer em cerimônias religiosas de várias religiões, né, de várias orientações e confissões, mas se dirigia então aos enlutados. Essa é uma diferença entre a cerimônia fúnebre adventista e de outras religiões. Vale a gente lembrar também, Wendel, que recentemente o Dr. Alain, que também é pró-reitor de pesquisa do UNASP, criou um grupo de estudos sobre religião e tanatologia. Por isso, a gente pediu que ele explicasse o que é tanatologia e qual a proposta do grupo denominado Thanos. Tanatologia vem do grego thanatos, que é a referência a uma das divindades que tem relação com a morte na cultura greco-romana, e tanatologia, portanto, significa a ciência de estudar a morte, o morrer e os mortos. O grupo que eu fundei chama Thanos, é o grupo interdisciplinar de pesquisa em religião e morte, e nele se pesquisa a intersecção entre os estudos tanatológicos e os estudos teológicos e estudos de religião. Uma das fontes de pesquisa do professor Alain para estudos nessa área tem sido a própria Revista Adventista, que publica notas de falecimento desde 1908. E tendo em vista que agora esse espaço de homenagem está sendo ampliado com o lançamento de um memorial online dedicado exclusivamente às vítimas adventistas da pandemia, o pesquisador encerrou a participação dele aqui neste episódio, analisando a importância dessa iniciativa. O lançamento de um memorial que homenageia as vítimas do Covid-19 na realidade da Igreja Adventista é uma bela lembrança que se faz a todos os membros da Igreja Adventista que infelizmente faleceram vítimas da pandemia. É também uma forma de honrar a memória daqueles que se foram, relembrando a sua história de engajamento, de contribuição e de fidelidade à causa e à mensagem adventista. É uma forma também de preservar a história e o legado dessas pessoas e uma forma também de colaborar com a história da igreja. Daqui a décadas, daqui a anos, a história dessas pessoas não só servirá como inspiração, como registro do legado que elas deixaram, mas também pode ajudar em futuros estudos e pesquisas históricas, pesquisas teológicas e de outra natureza. Até agosto, a Igreja Adventista ao redor do mundo já havia registrado a perda de 17 mil membros para o coronavírus. Conforme mostra esse levantamento feito pelas sedes continentais da denominação, somente no Brasil foram contabilizadas 5.700 mortes. Como reflexo disso, a tradicional página dedicada à sessão Memória não foi suficiente para atender essa demanda. O espaço teve que ser ampliado, chegando a ter até 3 páginas em algumas edições, né, Wendel? É isso mesmo, Tonete. As primeiras notas foram divulgadas em junho de 2020. Isaac Gonçalves de Freitas, um dos primeiros homenageados na sessão Memória, tinha 57 anos e trabalhava como enfermeiro na rede pública de saúde carioca. Era apaixonado por música e sempre atuou nesse ministério nas igrejas que frequentou. Já Davi Lopes Ribeiro era pastor aposentado. Chegou a trabalhar em uma lancha luzeiro, no Amazonas, e ajudou no estabelecimento de mais de 100 igrejas na região norte do país. Morreu em Manaus, aos 81 anos. O que foi noticiado na sessão Memória das edições de junho de 2020 a outubro de 2021, ou seja, cerca de 100 falecimentos, representa uma pequena parte desse universo de adventistas que perderam a vida por causa da pandemia. Isso nos levou a pensar na importância de criar também uma plataforma virtual dedicada exclusivamente à memória dessas pessoas. Um site que permitisse às famílias e conhecidos das vítimas submeter informações e fotos, prestando assim sua homenagem.
Conforme nós explicamos em um guia que você pode acessar, inclusive na descrição deste episódio, vale ressaltar que os familiares ou conhecidos das vítimas da Covid-19 terão a possibilidade de enviar as informações e fotos por meio de um formulário que nós disponibilizamos nessa plataforma. E é importante destacar também, Tonete, que por meio dessa iniciativa poderão ser homenageadas também aquelas pessoas que morreram ao longo da pandemia e que ainda não tiveram a nota de falecimento publicada na versão impressa da Revista Adventista. As poucas linhas de uma nota de falecimento cumprem um papel muito importante, não apenas de divulgação, mas também de ritualização e elaboração do luto. Ainda mais, Wendel, em um contexto como o que foi vivenciado pelo Brasil na pandemia, no qual esperava-se um luto rápido e privado. Como foi dito naquela live da Unicamp, mediada pelo Dr. Lauro Baldini, muito tem se falado sobre rolar para frente uma dívida econômica. Mas e quanto à nossa dívida emocional? O que a gente percebe é que se a gente continuar nessa dinâmica de que o luto deve ser alguma coisa muito rápida, privada, que cada um faça na sua casa e volte ao trabalho e volte à sua vida normal, justamente não vai ter o trabalho de luto. Pois é, Tonete, e sobre essa questão do luto, a publicitária e escritora Cris Guerra pontuou recentemente no Instagram do Projeto Inumeráveis o papel que os registros escritos têm nesse processo. Existe uma coisa no luto que é assim, eu preciso que o mundo saiba quem eu perdi. Eu preciso que o mundo saiba que a minha dor é por essa determinada pessoa que tinha essa determinada característica. E quando eu comecei a escrever... Isso reforça, Wendel, o significado dos obituários ou das notas de falecimento como espaços para o compartilhamento dessas memórias. Em um documentário lançado em 2018, o pastor Marcos de Benedicto, editor-chefe da Revista Adventista, contou que os editores do periódico já se depararam com leitores que reconhecem de modo muito peculiar a importância da seção Memória. E nós temos até alguns casos curiosos aqui de leitores mais tradicionais da revista que costumam colecionar essa parte da revista aí para poder manter aquela ideia de continuidade, de proximidade também dos seus amigos que se foram. E alguns casos ainda mais curiosos nós temos de leitores que prepararam o próprio obituário. Ele escreveu e pediu que o filho guardasse a cargo dele para não deixar em branco, que ele queria que saísse na Revista Adventista. E isso ele fez vários anos antes? Nossa, muitos anos antes. Eu achava interessante, mas quando faleceu mesmo, é que eu fui ver a cartinha e a foto, né? Era a primeira coisa que ele via na revista, ele tinha mesmo carinho com isso aí. Para ver se tinha amigos, alguém conhecido, né, que tivesse falecido. Aí ele olhava primeiro, depois recortava se tivesse algum conhecido, algum pastor, né? Marcos, pegando o gancho desse seu relato aí no documentário que mencionamos, você poderia explicar mais detalhadamente para a gente por que a seção Memória é uma das mais lidas da Revista Adventista? Bem, penso que a seção Memória é muito lida por mais de um motivo. Primeiro, ela é informativa. Indica se algum amigo ou conhecido faleceu. Num texto curto, cada nota revela quando e onde a pessoa nasceu, quanto viveu, o que fez, quem deixou. Em segundo lugar, ler sobre os que morreram uma forma de prestar uma homenagem e até derramar uma lágrima por eles. É uma expressão da nossa humanidade. Terceiro, talvez de forma inconsciente, nós queremos refletir sobre o fim da vida. Então não se trata de simples curiosidade. Na verdade, gostamos de memorializar as pessoas porque lembrar faz parte da vida. As pessoas fazem parte de nós e nossa vida fica mais pobre quando perdemos alguém. Vivemos num contexto de finitude, afinal a vida é frágil e passa
rápido como uma brisa ou seca depressa como uma flor ou erva, para usar metáforas bíblicas. Mas fomos feitos para a eternidade. Então a memória por meio de obituários e inscrições nas lápides é uma maneira de honrar quem amamos e um jeito de minimizar a dor da perda. Depois de 1 ano e meio de pandemia, com mais de 600 mil mortes no Brasil e de estarmos num franco processo de reabertura de atividades por causa da vacinação, talvez alguns pensem que não cabe mais falar das vítimas da Covid-19. Qual é a importância, então, Marcos, de fazer com que a memória dessas vítimas, inclusive das adventistas, não caia no esquecimento? A chegada da pandemia em pleno século XXI, em meio a todo o desenvolvimento científico atual, foi um choque, embora vários autores e cientistas já houvessem alertado sobre essa possibilidade. O número de mortes foi imenso, a dor foi intensa, muitos nem puderam elaborar direito um ritual de despedida. Então, independentemente da vacina e da redução do número de mortes, é essencial manter viva a memória deste momento. Aliás, uma escultura em homenagem aos mortos pela Covid acabou de ser inaugurada no Memorial da América Latina em São Paulo. As pessoas não são números e estatísticas, por isso é bom e apropriado manter viva a memória individual e coletiva dos que morreram pela mesma causa. Essa é uma simples maneira de dizer que estamos juntos e enfrentamos juntos o inimigo invisível. Pastor Marcos, você também é doutor em teologia e um estudioso da escatologia adventista. Então, a gente gostaria de te perguntar o seguinte: com base em Apocalipse 21:4, alguns se perguntam se os salvos, quando estiverem habitando este planeta renovado, se lembrarão das experiências que tiveram no contexto de pecado. Que resposta teológica poderia ser dada para essa questão e que papel você imagina que a memória terá na nova terra, inclusive como salvaguarda, de uma nova rebelião contra Deus? Na verdade, esse texto não afirma que a memória não existirá. Apocalipse 21:4 diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois todas essas coisas ficaram no passado. Um texto que influenciou João, o autor do Apocalipse, e que poderia dar essa ideia é Isaías 65:17, que afirma: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Porém, mesmo aqui, a ideia não é de esquecimento absoluto. Outra tradução diz: vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. O ser humano não terá uma existência sem corpo, nem será uma nuvem flutuante no espaço. Teremos memória, mas a vida no céu e na nova terra será tão sublime e gloriosa que não precisaremos ficar pensando nas coisas da velha terra. Esse é o sentido. Portanto, a memória continuará, mas purificada, ressignificada e maximizada por Deus. Assim, podemos dizer com segurança que haverá continuidade e descontinuidade com o passado. E Marcos, fechando a nossa entrevista, convém lembrarmos que uma das metáforas bíblicas mais interessantes para a morte e que acabou sendo apropriada de modo especial pelo Adventismo é a do sono. Inclusive, por vários anos, a seção de falecimentos da revista Adventista foi chamada de Dormiram no Senhor. O que essa metáfora, então, explica sobre a natureza da morte e que esperança vem da compreensão da morte como um sono? A metáfora do sono para descrever a morte é antiga e não era exclusividade do judaísmo e do cristianismo. Ela aparece várias vezes na Bíblia hebraica, nosso Antigo Testamento. Daniel 12:2, por exemplo, menciona que os que dormem no pó da terra serão ressuscitados um dia. Para os hebreus, a pessoa dorme, entre aspas, e simbolicamente se junta aos seus pais ou ancestrais na sepultura. Esse é o fim dos pensamentos, das emoções, dos sonhos, da atividade cerebral, da consciência, enfim, da vida toda. Na época de Jesus, essa metáfora era bem conhecida. Ele mesmo a usou, assim como o apóstolo Paulo. Porém, a metáfora não é perfeita. Seu objetivo não é descrever a natureza da morte. A pessoa que morre não fica literalmente dormindo. Na verdade, de acordo com a visão bíblica, a morte é o processo inverso da vida. É o retorno ao estado de não-vida.
Assim como a pessoa é formada pelo fôlego de vida mais o corpo, a morte é o fim do fôlego de vida e a degradação do corpo. Muitos povos antigos, como os egípcios e os gregos, acreditavam na existência de uma alma imortal. Mas não existe uma alma imortal. A imortalidade é exclusiva de Deus. A vida eterna é um dom oferecido por Jesus Cristo que inverteu o processo da morte. As pessoas vivem e morrem. Jesus viveu, morreu e tornou a viver. Ele conquistou a morte e, por assim dizer, tem a chave do imenso cemitério da terra para libertar as pessoas por meio da ressurreição quando ele voltar. No Adventismo, a crença na imortalidade condicional veio da Bíblia. Com um fundamento bíblico muito sólido, essa crença já era aceita e ensinada no movimento milerita em meados do século XIX, especialmente por um pregador metodista chamado George Storrs. Apesar de a metáfora do sono não ser perfeita, conforme eu disse, ela é bela e dá um lampejo sobre o futuro. Indica que quem está dormindo poderá acordar, o que sinaliza uma forte esperança. Para acordar do sono, basta um despertador, o toque do celular, o chamado de alguém, um barulho. No entanto, para acordar do sono da morte, é preciso o chamado de Deus. E um dia, com o toque da trombeta e o som potente da sua voz, o doador da vida vai nos despertar para a eternidade. Com produção de Márcio Tonetti e Wendel Lima, roteiro, edição de áudio e sonorização de Márcio Tonetti e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. Vale lembrar que o podcast está disponível em plataformas de áudio como o Spotify, o Google Podcasts, o Sevencast, além também de poder ser acessado no YouTube. Nos acompanhe por lá e, se você ainda não nos segue, inscreva-se para receber as notificações dos novos episódios. Fica também o convite para você visitar o Memorial Online das Vítimas Adventistas da Covid-19 no Brasil, que acabamos de lançar nesse dia 2 de novembro, dia de finados. Um abraço e até o próximo.